Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês aqui um problema que acontece, tá? Quando a gente usa esses tipos de adaptadores, tá? Vocês podem ver que aqui eu estou usando um T, tá? Numa tomada antiga aqui, então aqui essa tomada é uma tomada simples, uma tomada única aqui. E a gente tem tudo aqui conectado, por exemplo, nessa tomada aqui, tá? Então esse adaptador aqui, tá? É um cara que alimenta todos esses pontos aqui, tá pessoal? Isso aqui é um grande problema, tá? Então se por acaso fecha um curto num plug desse aqui, ao longo do tempo ele acaba fechando um curto, né? Ele vai acontecer do que? Ele queimar tudo que tá ligado aqui, tá? E às vezes pode acontecer, né? Por quê? Porque isso aqui ao longo do tempo vai ressecando, essa isolação aqui, ela vai ressecando, né? Porque tu tem muita coisa ligada e acaba conduzindo pelo próprio material, né? E fechando um curto e tudo que tu tem ligado aqui acaba queimando, tá? E também tu corre o risco de, nesse tipo de ligação aqui, de causar um incêndio na tua residência, né? Porque vai fechar um curto aqui, depende do que tiver na tua instalação, se a fiação for ruim, o disjuntor tiver, digamos assim, superdimensionado, pode aquecer toda a tua fiação ali e pegar fogo na tua residência, tá? Então, esse tipo de instalação aqui, pessoal, como eu troquei meu apartamento agora, tá? Eu vim para esse apartamento aqui, eu tô adaptando toda a parte elétrica aqui. Então a gente vai colocar aqui uma tomada tripla para deixar tudo ligado como tem que ser, né? Os 3 itens vão ser ligados ali da forma que deve ser para proteger a instalação, proteger meus dispositivos, né, instalados da forma correta. Então aqui nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de instalação dessa tomada aqui, ó, que é uma tomada tripolar, tá? Então aqui a gente tem 3 tomadas e a gente vai tirar aquela tomada velha e colocar essa com 3 saídas pra gente poder fazer a alimentação correta dos dispositivos e proteger a nossa instalação, né? Tudo que tá ligado nessa tomada vai ficar protegido, tá bom? Então pessoal, assim, é só um disclaimer pra vocês, tá? Aqui numa eletricista, por favor, contratar um eletricista pra fazer o serviço pra vocês, tá? Aqui a gente tem o intuito de mostrar nesse vídeo o que eu tô fazendo na minha residência, mostro o passo a passo do que eu faço na minha residência, tá? E como eu faço instalações aqui, tá? Então não estou incentivando ninguém a fazer essa instalação na casa da pessoa, tá? Então se você fizer, vai ser de sua responsabilidade, tá? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo um vídeo, né, de caráter educativo, mostrando exatamente, né, como eu faço as instalações aqui na minha residência, tá? Se você quiser fazer um trabalho exatamente igual a esse, chama um eletricista que ele vai fazer para você, tá bom? Um profissional habilitado que vai fazer o trabalho da forma segura e da forma que tem que ser. Bom, a primeira coisa que medir, tá? Então, deixando os avisos aí para vocês, porque elétrica não é brincadeira, então a gente tem que saber o que está fazendo. Então a gente vai usar aqui esse alicate amperímetro barra multímetro, então a gente vai colocar aqui em tensão alternada, para a gente poder medir aqui a tensão da tomada, para a gente poder ver se tem energia ou não, né? Então aqui a gente tem energia, então a gente tem aqui 220 volts, a gente vai fazer o que? A gente vai lá e vai desligar essa tomada, para a gente trabalhar aqui com segurança, tá bom? Então pessoal, depois de desligar o disjuntor a gente tem 1 volt, tá? Isso é normal, tá? Então não tem como zerar 100% ali numa tomada, tá? E a gente tem 1 volt. Vamos aqui pegar e trabalhar agora tranquilamente aqui sem correr o risco de tomar um choque, tá? Porque como eu disse pra vocês, a elétrica não se brinca e tem que ter cuidado. Abrir a caixinha aqui pra ver o que nos aguarda, ver como é que tá essa instalação aqui, tá? Porque esse apartamento é antigo, né pessoal? Então a gente tem muita coisa que tem que ajustar aqui, tá? Então pessoal, aqui por questão de já saber como é que tá a instalação aqui, eu abri a caixinha aqui, nesse padrão antigo, o verde é o teto, não tem nada a ver isso, né, com as normas brasileiras, mas como é uma instalação antiga, então infelizmente a gente vai ter que seguir o que tá aqui, né, não tem como trocar toda a instalação. E quando eu for fazer o aterramento em si, eu vou passar o fio verde com listrinha amarela para ser o nosso terra, né, diferenciando do verde que é o fase, que é o verde mais escuro aqui, né, então a gente tem que tentar diferenciar, né, o padrão, porque infelizmente, né, como é uma instalação antiga, não tem muito o que fazer, né? Não tem como trocar toda a instalação de uma casa aqui, né? Infelizmente é isso aí. A gente vai usar esse conector aqui, tá, pessoal? Esse conector aqui, que é um conector de derivação, então a gente vai entrar com a fase aqui no canto e a gente vai ter 3 fases saindo aqui. A gente vai entrar com o terra aqui no meio e a gente vai ter 3 terras saindo aqui. A gente vai entrar com o neutro aqui no canto. Isso aqui é com trava com alavanca, né? Então é só botar o fio ali dentro, empurrar bem ali, ó, introduzir bem ali, né? Apertar bem ali e depois baixar a trava, que o fio vai ficar conectado. Nosso neutro preto aqui, a gente vai fazer o que? A gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai vir ali, vai decapar o fio aqui e vamos colocar ali dentro dessa trava aqui, né? E vamos deixar aqui a questão do aterramento mais para frente. Então a gente vai fazer o aterramento, lembrando pessoal que o aterramento é obrigatório em tomadas, tá? Então eu estou deixando aqui para fazer na próxima vez, porque hoje eu não vou ter tempo. Mas da próxima vez ali eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que faz o aterramento que vai estar aqui no meio, aí pegando a geral da casa, como vocês identificar, né? Então a gente vai vir aqui agora e vai sair daqui para cá. Então vocês estão vendo que agora, nesse momento aqui, eu poderia trabalhar tranquilamente com tudo energizado, porque agora a tensão está aqui, nesses 2 fios aqui, né? Fase neutra, né? Só na fase, no caso. E aqui na saída só vai ter energia se eu pegar e plugar o fio ali. Então eu posso fazer toda a tomada e só conectar ali depois. Por isso que esses conectores são muito bons. Quem quiser esses produtos, os links vão estar na descrição, tá bom? Então pessoal, você vai precisar aqui para fazer a conexão na tomada, você vai precisar de 3 fios verde, 3 fios branco e 3 fios azul, tá? Aqui vai ser
aqui as nossas conexões aqui, tá? Então eu vou conectar aqui na tomada e vou mostrar para vocês depois conectado para vocês entenderem, tá? Então aqui na tomada em si já diz onde você tem que conectar, tá? Onde está escrito N, por exemplo, aqui é o fio azul, que é o neutro. Onde que está escrito aqui o símbolo do terra, a gente tem que conectar o verde, que é o nosso terra. E onde que está escrito aqui o nosso L, que é a nossa fase, a gente vai conectar o fio branco, que é o padrão da cor da fase, tá? Então a gente pode utilizar o branco como fase nessa nossa tomada aqui, tá bom? Então, pessoal, aqui é só para explicar para vocês aqui depois de feita a tomada, tá? Então aqui o que a gente vai fazer, ó. Então desse lado aqui, só para vocês entenderem de uma forma bem clara, aqui a gente tem o neutro, onde está escrito N na tomada, então desse lado aqui todos os neutros. Aqui no meio os verdes, né? Onde tem o símbolo do terra, são todos os terras. Aqui no canto, né, então a gente tem todos os brancos, que são as nossas fases, né? Então são os 3 fios fases aqui. Então a gente vai conectar ali no nosso conector para vocês verem como é que faz a conexão, né? A gente começa conectando aqui, por exemplo, quando eu vocês o nosso verde aqui nos amarelos. A gente poderia começar com qualquer sequência, tá? Mas eu vou começar aqui no terra, não tem problema nenhum. Pode começar na sequência que você achar mais interessante, tá? Então já está conectado no terra aqui. Vocês estão vendo que é muito prático isso aqui, tá, pessoal? Aqui a gente vai conectar o outro terra, né? Então a gente vai conectar aqui na outra trava aqui, então, beleza? Bem conectado, bem travado. Aqui nesse outro lado a gente conecta o outro terra. Então os terras em si já vão estar ligados aqui, tá, pessoal? Então não tem problema nenhum. A gente tem que cuidar só para não deixar esses cabelinhos aqui, né, soltos, para a gente poder ter uma boa conexão. E a gente já está com o terra conectado aqui. Agora a gente vai conectar o nosso neutro, né? Nosso neutro é esse cara aqui. Então a gente vem no azul aqui, ó, e conecta o nosso neutro. Vamos começar por esse aqui que está mais comprido aqui embaixo, tá? Para a gente poder ter espaço para trabalhar. Então a gente vai colocar ele aqui no cantinho, tá? Então vamos começar por aqui, ó. Vamos conectar o azul, que é o nosso neutro, no azul aqui. Então fica bem simples, bem fácil de entender, né, pessoal? Então a gente procura aqui, quando eu vou fazer alguma coisa, procura ser bem didático para a pessoa entender exatamente o que eu estou fazendo, né? Senão não adianta eu falar, liga isso com aquilo e vocês não entenderem, né, exatamente o que é. Então aqui, ó, esse é o neutro, o primeiro neutro que a gente conectou, então já tem neutro na tomada. Vamos conectar aqui então o segundo fio azul, né, para ter um bom contato. Vamos conectar ali o fio azul, então introduzir bem ali para ele ficar bem travado. Vamos conectar aqui o nosso neutro, tá, pessoal? Então vamos conectar o último fio neutro aqui, ó, introduzir bem ali e baixar a trava, beleza? Tá tudo bem conectado, bem firme aqui, então não vai escapar. E agora, por último, a gente conecta a nossa fase, tá, pessoal? Então, aqui no fio fase, a gente vem na sequência aqui a mesma coisa, tá? Então, a gente conecta a primeira fase aqui. Então, aqui é tudo fase, tá, pessoal? Tudo 220. A gente vai conectar aqui esse primeiro fio. Vamos entrar no primeiro aqui. E depois a gente baixa a trava, beleza? Já está alimentado. Vocês estão vendo como é simples quando a gente tem as ferramentas certas, né? As coisas certas para fazer as ligações, né? Agora, se você não tem esse tipo de coisa aqui, fica uma coisa mal feita, bagunçada, e você não entende nada do que está fazendo. Aqui fica fácil de entender, né? Cor por cor, o que é cada cor, né? Então, aqui a gente já tem a segunda fase conectada. Aqui a gente vai ter a terceira fase conectada, né? Então, a gente vai vir aqui, ó. Vamos conectar esse terceiro fio aqui, ó. E vai estar com os 3 fios fase conectados. E todos eles aqui na tomada, tá? Então, bem conectado, não tem risco de soltar, tá? Então, essas travas aqui são bem boas, por isso que eu gostei desse tipo de conector. E agora, para garantir que as travas não vão soltar, o que a gente vai fazer? A gente vai passar uma fitinha por cima aqui. E no futuro, pessoal, quando eu for fazer o terra aqui, eu tiro a fitinha e coloco o terra ali e já vai estar com terra na tomada, tá? Então, toda tomada tem que ter aterramento. Eu só não vou colocar aqui, nesse amarelo aqui, para alimentar com terra, porque não tem terra nessa tomada. Eu vou ter que fazer na instalação aqui mais adiante. Eu faço um vídeo mostrando para vocês. Então, pessoal, só para vocês entenderem certinho, tá? Então, depois que ficou ligado, se vocês entenderem que eu passe a fita aqui. Então, aqui, ó, vocês estão vendo que entra a fase no verde, sai no primeiro branco e vem fase aqui. Sai no segundo fio branco e entra aqui. Sai no terceiro fio branco e entra aqui. Tudo isso aqui são fases, né? Então, isso aqui alimenta a fase da tomada. Aqui no meio, a gente tem um amarelo que não tem o terra, né? Então, a gente vai fazer o terra mais adiante, como eu disse. Então, aqui a gente tem o primeiro amarelo que vem no meio, o segundo amarelo que vem no meio e o terceiro amarelo que vem aqui. Ali no canto, o azul, a mesma coisa, né? O primeiro azul vem em cima, o segundo azul vem embaixo e o terceiro azul vem aqui, que são o neutro da tomada. Então, a gente tem tudo que precisa para alimentar algo. A gente tem fase neutro e tem o terra de proteção. Agora, a gente vai passar um pedacinho de fita aqui, tá, pessoal? Nessa outra parte aqui das travas, tá? Para evitar que, como disse para vocês, né? Que a hora que eu for colocar ali, ou acabe mexendo nas travas aqui, né? Então, só pra gente ter uma garantia a mais, né? E ter uma boa conexão. Então, eu faço isso, depois eu tiro para me colocar o terra aqui bem tranquilo, não tem problema nenhum. Então, a fita isolante aqui não tem risco nenhum, é uma coisa boa até, né? Para dar mais bom contato aqui, né? Então, agora a gente vai colocar
tudo isso aqui dentro da caixinha. E depois a gente vai apertar os parafusos aqui, tá, pessoal? Então tudo isso aqui cabe dentro da caixinha porque esse conector é padrão, tá? Então para vocês, esse conector vão estar na descrição ali para quem quiser comprar esses conector. E agora, né, pessoal? Então a gente vai acomodar tudo isso aqui dentro da caixinha, tá? Então só tem que ajustar de uma forma que se encaixe bem aqui, né? Então, por isso que é bom não deixar muita sobra nos cabos, porque senão depois a gente não consegue, né, colocar dentro da caixinha os conectores, né? Então a gente tem que ver aqui, né, a forma que fica melhor, né, pra gente poder fechar aqui a caixinha, né, e não ter muita sobra e não ficar uma bagunça dentro da caixinha, tá, pessoal? Então a gente tem que ter essa noção na hora de fazer a instalação desse tipo de dispositivo aqui, né? Então, beleza, tá fechando aqui a caixinha, né? Os fios estão bem apertados, vocês viram que tem que ter o cuidado em si, né, pra encaixar bem aqui, né? E a gente conseguir ter o espaço, né, de colocar tudo bem certinho dentro da caixinha. Depois a gente vai testar a tomada aqui e ver se tá tudo funcionando certinho. Então, pessoal, depois da caixinha aqui instalada, ela fica assim, tá? Então você consegue alinhar, se quiser alinhar ela assim, tá? Então ela tá alinhadinha aqui, desse jeito, show de bola. Então a caixinha tá instalada, tá fixada. Antes da gente medir a tomada, a gente vai encaixar essas tampinhas aqui, tá? E essa tomada aqui, pessoal, como eu disse pra vocês, o link vai estar na descrição. É uma tomada bem fácil de instalar. A gente vem aqui, encaixa essa tampinha aqui, ó. Tem só um jeito de encaixar ela. E já vai dar um ótimo acabamento aqui, né, no produto em si, né? Então, show de bola. É uma tomada muito boa, Tramontina, uma marca de confiança, tá, pessoal? Então, show de bola. Vamos agora testar aqui e ver se tá tudo certo na tomada, tá bom? Então, pessoal, agora a gente coloca, como eu disse pra vocês, o multímetro aqui na escala de tensão alternada, novamente, ó. Vamos botar a escala de tensão alternada aqui, que é o V com o tiozinho aqui. E agora a gente vai medir se nas 3 tomadas vai ter os 220, né, que tem que ter. Então, aqui na primeira tomada a gente tem 219 volts, show de bola. Aqui a gente tem, vamos ver qual é a tensão, 219 volts. E na terceira tomada, 219 volts. Então quer dizer que tá 100%, deu certo a nossa instalação. Agora só falta, no próximo vídeo, eu fazer a questão da alimentação do terra, tá bom? Vamos conectar tudo que estava nesse plug aqui agora na tomada, tá? Então aqui é o nosso roteador. Então a primeira coisa a ligar é o roteador. Vamos ligar o roteador ali. Show de bola, já ligou o roteador. Agora a gente vai ligar aqui o nosso carregador aqui, o nosso smartphone. Aqui a gente vai conectar a nossa Smart TV no meio, né, pra gente ter mais espaço, porque senão não vai ter espaço de conectar. Vamos deixar aqui a Smart TV conectado no meio. E aqui de cima a gente coloca o nosso conector aqui do nosso roteador, né? Então, que bacana, pessoal. Então, pra vocês entenderem, ficou bem diferente do que estava antes, né? Então ficou de acordo com o que deve ser, tá? Uma tomada aqui com 3 saídas alimentando aqui o nosso roteador, né? Alimentando tudo que tá ligado aqui, tá? Nada de adaptações, porque essas adaptações aqui, além de não ter terra aqui, isso que não tem terra nisso aqui, pode causar, né? Quando vocês um curto, um superaquecimento ali, porque tem muita coisa ligada e acaba ali pegando até fogo numa instalação, por causa de um plug desse aqui, tá? Então isso aqui não se usa hipótese alguma na residência, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria dizer pra vocês aqui nesse vídeo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários. Quanto pra vocês, com elétrica não se brinca. Quem quiser fazer essa instalação, contrata um eletricista pra vocês. Quem não souber fazer, tá, pessoal? Quanto pra vocês, contrata um eletricista, que o eletricista vai fazer da forma correta, da forma que fica certinho pra vocês, né? Pra não correr o risco de você acabar, né, se machucando, porque eletricidade não se brinca, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal pra nos dar aquela força e até a próxima.